Oi, 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 pessoas, tudo certo com vocês? No vídeo História do Brasil no Enem, cujo link eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês darem uma conferida, eu falei sobre uma estatística que mostra o peso de cada tema da história do nosso país na prova. Ficou constatado que, curiosamente, a história da Primeira República foi muito tratada. Eu falo curiosamente porque não é um período que desperta aquele interesse, né, gente? Fala sério. Então deve ter algum outro motivo para ser assim, certo? Eu penso que o período que iniciou a fase republicana, na qual nós ainda estamos, deixou algumas marcas que, à nossa maneira, com novos significados, nós ainda compartilhamos. Por exemplo, a nossa consciência política, ou a falta dela, parecem guardar ainda profundas afinidades com o clientelismo e o voto de cabresto daqueles tempos. E é por isso, eu creio, que o exame está retomando tanto esse período. É, na minha opinião, uma proposta de tomada de consciência. Nós, de alguma maneira, ainda vendemos os nossos votos ou nos deixamos manipular, e o resultado disso é mais do mesmo. As mesmas aristocracias políticas e os mesmos projetos de poder se perpetuando. Quem sabe o convite à reflexão que o Enem está nos fazendo mude alguma coisa, não é? Vamos mostrar para a ignorância com quantas pimentas tempera um macaco? Eu não entendi o que ele falou. A questão de hoje é a 18 de Ciências Humanas do Enem 2011. Eu vou jogar ela aí na tela e vocês vão fazer aquele momento pause para resolver a bichinha e depois vão voltar para acompanhar o comentário, ok? Completamente analfabeto, ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limitava a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos específicos, tem o patrão na conta de um benfeitor. Então, pessoal, esse texto começa expressando uma relação que é fundamental na Primeira República, que é a relação de clientelismo. Nessa relação, uma pessoa mais favorecida oferecia para outras pessoas, que geralmente eram extremamente fragilizadas, alguma proteção, algum acolhimento, algum alimento, em troca de absolutamente tudo que eles pudessem extrair dessas pessoas, inclusive votos para os seus confrades, para os seus partidários. Vejam como o próprio trecho diz aqui, a essas pessoas faltavam condições mínimas de conscientização a respeito da sua condição, não é mesmo? O que as obrigava a se submeter a qualquer condição que aqueles poderosos, aquelas pessoas que tinham condição para tal, as desejassem submeter. E o texto continua, No plano político ele luta com o coronel e pelo coronel, tendo as suas necessidades muito básicas sendo satisfeitas, ele vai concorrer para a satisfação dos interesses do coronel. E uma das formas de satisfazer os interesses do coronel é votar como o coronel quer que ele vote. Por quê? Porque o coronel está usando esse voto do seu cliente como barganha para conseguir, junto aos governos estaduais, junto ao governo central, favorecimentos. Não é mesmo? Então existe aí um jogo de interesses e o voto de cabresto, ele tem tudo a ver com isso. Aí estão os votos de cabresto que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. Como a gente disse, essas pessoas, elas estão completamente fora de condição de se conscientizarem.
Na vida rural é muito mais difícil se mobilizar porque as pessoas estão mais dispersas. Elas têm menos recursos à sua disposição. Tanto é assim que não tem relação simplesmente com a época que na Primeira República aconteceram algumas revoltas populares, mas essas revoltas aconteceram nas cidades. O coronelismo, como está sendo dito aqui, é um fenômeno rural. Nas cidades estavam acontecendo movimentos de conscientização a respeito das más condições de trabalho, das más condições sociais. Diga-se aí pela revolta da vacina, pela revolta da chibata, todas elas aconteceram nos primeiros anos da Primeira República, não é mesmo? E aí vem o questionamento. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que é muito sério, né, pessoal? O que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Afinal de contas, se eu abro mão do meu voto em favor do interesse de uma outra pessoa, eu estou abrindo mão da intervenção que eu posso fazer na minha vida e no meu entorno de modo a transformar alguma coisa para melhor. O voto é um direito e uma necessidade de todos nós que de alguma maneira desejamos intervir para mudar algo para melhor, mesmo que seja no plano da representação. Abrir mão disso é entregar as rédeas dos nossos destinos, voto de cabresto, nas mãos de alguém que não tem nenhum real compromisso com o nosso bem-estar, mas apenas com os seus interesses. É o que acontecia constantemente durante aquele período. Então, depois de dar todas estas dicas no enunciado, a questão diz: nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social, letra A, igualitária, com um nível satisfatório de distribuição de renda. Completamente o contrário, existia um fosso social que separava proprietários de terra e trabalhadores rurais, como nós dissemos muito aqui durante esse vídeo. Letra B, estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes. Eu não diria isso, apesar de existir essa relação de clientelismo que faz parecer que trabalhadores rurais e proprietários de terras são amigos. Na verdade, existe um conflito de interesses bem marcado aqui que não nos permite dizer que não há, como diz, que há aqui harmonia de classes. Letra C. Tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica. Manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica, pessoal, implicaria aqui numa condição jurídica daquelas pessoas. Do ponto de vista jurídico, não havia mais escravidão, então não é possível falar que ao longo da Primeira República, nessas relações de clientelismo, nessa relação política do coronelismo, havia manutenção da escravidão como forma produtiva, típica. Não havia mais, apesar de haverem abusos nas relações de trabalho que até permitem fazer associações com o trabalho escravo, a gente não pode falar que era a forma produtiva típica, porque juridicamente, após 1888, não era mais assim. Letra D. Ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e polícia. Um regime ditatorial é um regime autoritário que não permite a escolha dos representantes por meio de eleições. Ele é imposto pelo poder, digamos assim, ou por aqueles que se arvoram
que se colocam pela força no poder. Apesar de existir manipulações, apesar de existir voto de cabresto, existia aqui um sistema eleitoral. Apesar de existirem fraudes e todas essas coisas, existia um sistema eleitoral que não nos permite dizer que existia aqui uma ditadura, ok? Um sistema, um regime ditatorial. E por último, letra E, agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional. Sim, do ponto de vista socioeconômico, a sociedade brasileira é marcada pela concentração de terras nesse período, o que reforça o poder dos coronéis no plano local e regional. A política, num plano mais geral, digamos assim, num plano nacional, era impossível de se fazer sem a articulação dessas forças locais, regionais. E nesse sentido se explica a chamada política dos governadores, que nós vamos com certeza ter a oportunidade de conversar a respeito numa próxima oportunidade. Então, pessoal, a nossa conclusão a respeito dessa questão é que a resposta correta é a letra E. Amigos, eu espero que esse vídeo tenha servido para pelo menos duas coisas. Primeiro, estimular a conscientização e o diálogo político. Lembrando que o que está acontecendo em geral atualmente no Brasil não é um debate político. É uma briguinha infantil que faz uma cortina de fumaça e nos impede de ver o que realmente interessa e mantém os cabrestos presentes. E a segunda coisa é reforçar a importância de estudar a Primeira República para o Enem. Os números não estão negando. Foram 18 questões desse tema de 2009 para cá. Nenhum outro tema foi tão cobrado. Tchau! Gente, curte aí embaixo, pede vídeo nos comentários, se inscreve, eu quero ajudar.